Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 92. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Se inscreva no canal. O livro físico você pode encontrar no www.culturaracional.com.br. Eu assim não queria ser. Eu não me admito ser como sou. Sou vaidoso, não queria ser. Sou ambicioso, não queria ser. Eu não me conformo de ser como eu sou. Sou mortal e não queria ser. Sou um condenado à morte e não queria morrer. Eu não suporto ser como sou. Eu daria tudo na minha vida se algum dia aparecesse quem me dissesse o porquê eu assim sou e porquê aqui estou em cima dessa terra sem saber porquê. Eu daria tudo a quem me tirasse desse inferno para fora. Eu daria tudo para ser diferente de ser como sou. Eu não me conformo de ser como sou. E assim infinidades de pessoas no mundo inteiro, nesse maior desespero, e aí está. Infinidades de pessoas nessa agonia, nesse delírio, noite e dia. No maior desespero, inconformados de serem como são. O inconformismo de estarem nesse estado de ser animal de origem racional. Esses que há muito vêm nesse desespero, daqui a um pouquinho estão conhecendo o mundo racional. Chegando em suas mãos o que imploravam, o que mais estavam necessitando por viverem completamente revoltados de serem como são e inconformados de assim ser. Daqui mais um pouquinho, chegando o tudo do tudo ao seu conhecimento. Parabéns para você que está se conhecendo. Ninguém pode avaliar nem calcular o estado de satisfação dessa infinidade de pessoas que vivem nesse maior drama da vida de não se conformar em ser como é. Esses e essas não saberão o que fazer em agradecimento ao mundo racional por encontrar tudo o que precisava e tudo o que necessitava e tudo o que implorava. Deixar de ser como é, que não se conforma, para ser puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem. É incalculável a emoção, a alegria e a satisfação de todos que estão nessa situação de completo desespero da vida. Muitos perdendo a razão e muitos a caminho de perder a razão. E assim está aí o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, em cumprimento da verdadeira felicidade eterna ao mundo racional. A fonte é clara, cristalina, pura, limpa e perfeita, porque é a razão de ser. A origem de tudo é o mundo racional. A razão de ser animal de origem racional, de formas que, por esta via justa e certa da origem verdadeira da humanidade, todos voltarão ao seu mundo verdadeiro de origem sem dificuldades. Sem dificuldades, porque o natural de todos é racional. O verdadeiro natural de tudo é racional. Para alcançar o natural não há dificuldades, porque o natural é o leme real de si mesmo, e sendo o leme real de si mesmo, não há dificuldades. Para o natural, tudo corre naturalmente sem dificuldades. E assim não há motivos de espécie algum e obstáculos de espécie algum. Obstáculo só é criado na mente de demente, que de cultura racional nada sabe, nada conhece. E quem não conhece e quem não sabe o que diz. E assim hoje tudo é belo, tudo é bom, tudo é grandioso, tudo é lindo, tudo é cristalino, para estar na fase racional. A fase da cultura verdadeira dos seres de origem racional. Racional é sempre para cima e não para frente, como um animal. O animal sempre andou para frente, em desenvolvimento do mal de si mesmo. Agora, racional é sempre para cima, porque racional é de cima e não de baixo. O animal é de baixo e sempre andando para frente, sem saber por que está andando. Andando em um mundo porque não sabe por que nasceu neste mundo e não sabe o porquê do mundo. Então ele não sabe o porquê está vivendo e pensa que andando para frente ele está progredindo, quando é bem ao contrário. Andando para frente para ir se destruindo sempre, por não saber o porquê existe em cima dessa terra e o porquê existe terra para ele pisar. O animal é para frente, vivendo aparentemente
jogando que está andando para frente, irracional é para cima. Para cima para o mundo racional, para cima para a eternidade. No chão, para frente, não tem nada. O chão não vale nada. Em cima é que está o tudo que todos precisam. Então, em cima, se ligar em cima no mundo racional, embaixo é vazio. No chão, tudo é passageiro, porque tudo é ilusão. A vida do chão é a vida da ilusão. A vida do chão é a vida do animal e o chão não tem nada para dar a ninguém, porque tudo é passageiro, tudo se acaba. Agora em cima está o tudo, racional em cima no mundo racional. Racional é para cima, sempre para cima. E assim este mundo de concepções, todas oriundas de uma febre mágica que se chama o magnetismo da matéria. Quem vive de matéria vive magnetizado pela matéria e todos envolvendo e envolvidos dentro do magnetismo, a vida não podia ser boa. Porque o magnetismo é ilusionismo e todos magnetizados por isso, por aquilo outro, por esse, por essa, por aquela, magnetizado por tudo e sendo o magnetismo uma coisa passageira de pouca duração. Assim todos dominados como estavam pelo magnetismo e hoje desmagnetizados pela energia racional. E o magnetismo botando todos e tudo em retrocesso, por o magnetismo ser destruidor com sua força dominante magnética. De acordo com as doses magnéticas, é o estado desse ou daquele. Se a dose de magnetismo é muito grande, o desequilíbrio é grande. Se a dose é mais ou menos equilibrada, então se mantém mais ou menos equilibrado. Sendo o magnetismo de um superdomínio sobre a humanidade, uma força tal que é a causa principal do desequilíbrio de um modo geral. Dessa forma, a vida tem dois elos, o bom aparentemente e o mal. Elo porque é aliado ao magnetismo, então o elo bom, magnético, aparentemente, e o elo mal. E esse jeito, na formação magnética, é horrível e insuportável de viver, por ser somente forças negativas que imperam para o desassossego e desarmonia e o desequilíbrio de tudo e de todos. Sendo o magnetismo um dos fatores de forças poderosas que atuam em uns mais e outros menos, em outros demais, a ponto de levar ao desequilíbrio total. O magnetismo é a fonte do mal e todos os seres de origem elétrica e magnética estão sujeitos ao domínio do magnetismo, por a natureza de todo ser de corpos em matéria elétrica e magnética. Esta força somente imperou e impera na fase de animal racional, a fase do governo do magnetismo. O magnetismo governando todos em doses de cada um diferentes, uns com doses mínima mais equilibrados e outros com dose média mais ou menos equilibrados e outros com doses variadas e outros com doses elevadas, a ponto de desequilibrar-se e daí as anormalidades e outros ficando completamente anormais, por toda a humanidade ser de origem elétrica e magnética. Domina o magnetismo em seu ser. O magnetismo é tão dominante que faz a pessoa às vezes fazer aquilo que não quer e depois de fazer se arrepende, porque o domínio do magnetismo sobre todos é da própria formação natural da natureza. Sendo da própria formação da natureza, é natural o domínio do magnetismo no animal de origem de outro mundo que é o mundo racional. E assim a fase do animal racional foi a fase do magnetismo, porque o magnetismo é da energia animal, a energia magnética. Mas agora, na mudança de fase, terminou a fase do animal racional, a fase magnética e entrou a fase racional. E a fase racional é uma fase de equilíbrio total. A fase do magnetismo é uma fase de desequilíbrio, devido ao magnetismo ser de origem do mal. Dominado pelo magnetismo, os seres dominados por ele se tornaram feras bravias uns contra os outros, da maneira mais incrível de estrangular uns aos outros. A fase do magnetismo, a fase das atrocidades,
dos crimes monstruosos e de toda espécie de ruínas, por o magnetismo ser de origem do mal. E o domínio do mal é o domínio tenebroso, horroroso, monstruoso e criminoso. Por isso, a fase do magnetismo, a fase do sofrimento, a fase da desconfiança, a fase da descrença geral, a fase das dúvidas, a fase das experiências, a fase da permanência do sofrimento, a fase do sacrifício, a fase dos esforços, a fase das lutas, a fase das brigas, a fase das guerras, a fase das confusões, a fase dos desentendimentos, a fase de uns contra os outros, para ver que o magnetismo é uma das fontes de ruínas. Ruínas essas que ninguém tinha sossego, que ninguém vivia satisfeito, por todos viverem preocupados noite e dia. Tudo isso é influência magnética atordoadora. O peso do magnetismo chegava a ser tanto nas pessoas que as pessoas viviam cansadas, outros desanimados, outros sem ânimo para nada, outros não querendo saber de nada. O peso do magnetismo em muitos era tão grande que chegava a inutilizar de forma tão natural que os próprios não se entendiam como podiam ser assim. Mas agora terminou esta fase em 1935, terminando assim a fase do animal racional, terminou a fase do magnetismo. E o magnetismo, por ter terminado a sua fase, entrou em ruínas, em completo desequilíbrio. É a causa do desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de tudo e de todos. O magnetismo entrou em ruínas e tudo e todos em ruínas. É a causa do que vem se passando há muito no mundo inteiro. Lugares mais atacados pelo magnetismo, os lugares de maiores ruínas em tudo e de maior calamidade, devido à destruição feita pelo magnetismo. Estar em ruína e todos os seus seres em ruínas também. E assim muitos lugares completamente arrasados pelo magnetismo. Lugares esses que todos sofrem sem saber a causa. A causa, o magnetismo em ruínas, em ação, levando todos à ruína das ruínas. E dessa forma, os lugares mais atacados pelo magnetismo, mais destruídos, e outros menos, e outros muito menos, e outros mais, e outros demais. Porque a junção magnética é da própria natureza, que toma formas diferentes em todos os lugares. Por isso, uns lugares mais atacados pelo magnetismo e outro menos, lugares com grandes cargas magnéticas e lugares com menos cargas magnéticas. Os lugares mais carregados, mais tudo arruinado. E os menos carregados, menos ruínas, menos arruinados. E é por isso que no mundo existem países que são eternos sofredores, muito mais do que em outros países, que são menos sofredores. E por isso há países bem em tudo e há países mal em tudo. Há países que o povo é mais sofredor, mais carga magnética. E há países que o sofrimento é o mínimo possível, ou mesmo normal da vida. Tudo isso forças magnéticas. Há países mais carregados de magnetismo e outros menos carregados. Os menos carregados mais equilíbrio e os mais carregados mais desequilíbrio, por o magnetismo ser a fonte natural da natureza da parte do mal. E por isso é tenebroso e horroroso. Quanto mais ruim é o ser, mais carregado e dominado pelo magnetismo. Ser esse de qualquer espécie. Quanto mais carregado de magnetismo, mais feroz, mais bravio e mais ruim em tudo. E é por isso que existem os bons e existem os maus. Os maus mais carregados de forças magnéticas e os bons carregados de forças elétricas. Então tem os bons e tem os maus atacados pela energia magnética e os bons pela energia elétrica. Mas onde está uma energia, está outra. De forma sujeito a entrar em curto sempre uma com a outra. É a causa do mal viver contra o bom e o bom sempre fazendo tudo para endireitar o mal. Com pena do mal, procurando fazer tudo para consertar o mal, porque o bom tem pena de todos e o mal não tem pena de ninguém. O mal só pensa em destruir e o bom só pensa em construir. O mal por si mesmo se destrói e o bom somente constrói.
é o negativo com o positivo. O positivo é o bom, é o elétrico, e o negativo é o mal, é o magnético. Mas sempre onde está o mal, está o bom, para ver se salva o mal. Tudo isso, a cura de todos esses males e de todo esse desequilíbrio, aí está a energia racional. A energia verdadeira natural do animal de origem racional. Então, agora com a fase racional, é que a humanidade vai ficar livre do terror do magnetismo. Porque se existe terror, a causa é o magnetismo, porque não há efeito sem causa. Agora, na fase racional, acabou-se o império do magnetismo. O magnetismo em liquidação e tudo que pertence ao magnetismo em liquidação. Chegando à fase racional para a recuperação do animal racional, por estar sendo liquidado pela liquidação do magnetismo. Com essa mudança de fase, vindo a recuperação de toda a humanidade, todos equilibrados racionalmente, por a fase ser racional. A fase de equilíbrio total de todos, e dessa forma todos passando a ser aparelho racional, e como aparelho racional na linha certa, de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E terminando assim o seu ciclo de vida em um mundo que desceu e que e que viveu perdido até chegar o dia de conhecer o seu mundo de origem e saber como para lá voltar. Chegando assim no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que era completamente desconhecido do animal de origem deste mundo de origem racional. E assim o animal racional vivia no mundo do animal irracional, por estar vivendo no mundo de outro, sofria demais por estar fora do seu verdadeiro mundo, de sua origem de racional. Dessa forma, o racional penava no mundo do animal irracional, muito menos tinha que penar por não ser o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro natural. O natural do racional e ficou como animal é o mundo racional e não o mundo do animal irracional. O racional no mundo do irracional tinha que penar demais, sofrer demais. Por estar vivendo no mundo do animal irracional, tinha dificuldade em conhecer o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. De formas que o animal racional sempre pensou: não é possível, nós não somos daqui, do mundo animal. Havemos de um dia sabermos de onde nós somos. E assim agora chegou em mãos de todos todo o esclarecimento completo de onde todos vieram e como vão. Parabéns para você que está se conhecendo, se desenvolvendo racionalmente. Adquira o livro Universo em Desencanto. Muito obrigada. Salve, salve.